ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faça da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: aonde está o Deus deles? Geralmente nós pensamos em Joel quando nós falamos da promessa do derramamento do Espírito de Deus, e nós fixamos esta passagem em nossas mentes. Mas o profeta Joel é também um dos profetas, um daqueles que anunciavam o grande dia do Senhor. Um dia que ele coloca já desde o primeiro verso, do verso 1 do capítulo 1, dizendo que seria como um enxame de gafanhotos a atacando. Joel, ele usa termos como gafanhotos, sede, seca, destruição e exércitos, para exemplificar aquilo que viria de vir. O interessante é porque, geralmente, os profetas, quando faziam isso, é porque o povo, ele não estava apercebido, ou seja, não estava pensando no que as suas ações estariam causando. E isto trazia para eles um malefício. E esse malefício, conforme neste momento, Joel está dizendo, é o grande dia do Senhor. Ele fala e ele diz como seria doloroso esse dia. Mas no meio dessas palavras terríveis, desse prenúncio horrível aos olhos, que faria os corações tremerem e espíritos aquebrantar-se, pessoas ficarem atemorizados, o Senhor, na mesma passagem que ele fala que o grande dia do Senhor viria e não teria como escapar, ele coloca também: ainda assim, ainda que tudo isto venha a acontecer, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com prantos, rasguem o coração e suas roupas, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Nós estamos aqui porque nós sabemos que o grande dia do Senhor está para chegar. Chegará e não tardará. E ele chegará para todos. O dia que o Senhor estará reunindo o seu povo e fazendo separação entre aquele que serve e aquele que não serve.
Mas antes que esse dia chegue, o Senhor diz: ainda há tempo para que vocês rasguem os seus corações, para que vocês abram a sua boca e clamem por misericórdia e se convertam ao Senhor, porque Ele é bondoso, compassivo, misericordioso e vela pela sua palavra. Nós estamos hoje aqui, abrindo mão de talvez alguma das coisas que nós gostamos de fazer nesse período. Ficar em casa, alguns descansarem, outros irem para outros lugares. Porque nós estamos sendo como Joel, um profeta dizendo: olha, o grande dia do Senhor virá. Convertam-se. Se afastem dos seus maus caminhos. Mudem as suas ações. E volte-se para o Senhor. Amém? E nós vamos fazer como os sacerdotes. Nós vamos clamar por este povo. Então, se você puder, faça o seu lugar agora no local de oração. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se você se sentir melhor de ficar sentado, fique assentado. Mas abra a sua boca e comece a clamar e falar ao Senhor, para que Ele tenha misericórdia deste povo. E que esses corações sejam quebrantados a Ele. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Senhor, Tu nos fala que nós deveríamos rasgar os nossos corações, não somente as nossas vestes, ou seja, não devemos simplesmente externar algo que não sentimos. Nesta noite, ó Deus, nós nos reunimos para clamar por Urucânia, Deus. Urucânia, Saquaçu, Barro Vermelho, Estrela d'Alva e todos os conjuntos adjacentes da Tua localidade, ó Pai. Amado, assim como nós ouvimos ontem aqui, ó Pai, o Teu povo se envereda, ó Deus, pela perdição, em busca de satisfações, de satisfazer os seus prazeres. Mas, ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Amado, tem misericórdia, ó Pai, esses que estão se perdendo nesses dias, ó Pai, se perdendo na bebida, no álcool, amado, na prostituição, na idolatria, se perdendo nos jogos, ó Pai, se perdendo, ó Deus, dentro de suas casas, vendo, ó Deus, aquilo que não agrada aos Teus olhos, ó Pai. Amado, assim como um dia Joel falou, converta esses corações, ó Pai. Senhor, que cada pessoa, que cada criança, cada mulher, cada homem, amado, cada idoso, cada um desses que recebeu um folheto nesta noite, ó Deus, amado, nós Te pedimos que seja como, ó Deus, o martelo esmiuçando a pedra, porque o Teu Evangelho é um Evangelho de poder, ó Pai, é poder para salvar o que estava perdido, e ainda há tempo, ó Deus, que essas pessoas possam reconhecer que ainda há tempo, ainda há um momento de rasgarem os seus corações, reverem os seus atos. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Amado, assim como Tu falaste, ó Deus, a Salomão, Pai, se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar, Senhor, nós estamos clamando porque o Teu povo se coloca como um atalaia, Pai. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, ó Pai. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Crianças, ó Pai. Crianças seduzidas, ó Pai. Pessoas inundadas pelo mal. Senhor Deus, pessoas que estão neste momento se drogando, Senhor. Que a sua alegria é num copo, numa bebida, em comilança, ó Pai. A sua alegria está em ver blocos carnavalescos. Senhor Deus, tem misericórdia do Teu povo, Senhor, que se perde, se afasta cada vez mais de Ti, Senhor, em uma festa que eles mesmos já dizem que é uma festa da carne,
aonde os seus desejos devem ser saciados. Senhor, que essas pessoas possam entender que não existe alegria nessas coisas, ó Deus. E o momento de prazer que eles têm, ó Deus, é passageiro, porque tudo passa, Deus. Tudo se extinguirá. Mas, ó Deus, a Tua presença, o Teu amor, a Tua companhia, isto não acaba, Senhor. Isto não é passageiro, isto não é algo fugaz, não é uma paixão vespertina ou momentânea. O Teu amor é duradouro, Pai. Que essas pessoas possam ter seus olhos, ó Deus, abertos, seus ouvidos destapados, ó Pai. Amado, que cada palavra que foi dita, ó Deus, cada pessoa que foi tocada, ó Deus, venha sentir-se impactadas, ó Deus, por Ti, Senhor. Senhor Deus, completa a obra que Tu começaste, Senhor. Completa, ó Deus, que nós possamos ver, ó Pai, a alegria da salvação nessas pessoas. Em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos cada um desses, cada casa, ó Deus, alcançada, que está ao alcance da nossa voz. Nós proclamamos a vida, ó Pai. Mais uma vez, o Senhor coloca diante do Teu povo escolher entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Senhor Deus, que assim como Tu deixaste gravado em Tua palavra, que eles escolham a vida, Pai, para que vivam, Pai. Em nome de Jesus nós colocamos, ó Pai, cada uma dessas pessoas, ó Pai, em Tuas mãos, na autoridade do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos à palavra de Deus. João capítulo 11. Nós estamos durante esses dias, começamos na verdade como que um estudo a respeito da glória de Deus. Ontem nós lemos todo o relato, esse relato conhecido por todos. Temos visitantes? Não, né? Todos são de casa já, não temos visitantes primeira vez. Nós conhecemos o relato da morte de Lázaro, e na morte e ressurreição, né, de Lázaro, e nós vemos aqui, lemos toda a história ontem, mas hoje nós vamos ler apenas do versículo 17 até o 27. E o tema da mensagem hoje é: você crê nisto? Você crê nisto? João capítulo 11, verso 17 até o 27. Aqueles que acharam, digam amém. Mesmo assentados, mas de olho na palavra de Deus, estarei lendo e os irmãos acompanhando, que diz assim: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive em mim não morrerá eternamente. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu, todos juntos: sim, Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Vamos ler de novo esse versículo, essa parte? Sim, Jesus,
eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado, bendito é o teu nome. Nesta noite nós nos reunimos aqui mais uma vez para contemplar a tua face, para contemplar a tua formosura, para te adorar e para glorificar o teu nome e para experimentar mais de ti. Pai, nós queremos mais de ti aqui nessa noite. Nós queremos honrar o teu nome, nós queremos glorificar o teu nome, nós queremos ver a tua glória. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha fazer um milagre falando a cada um de nós. Pai, que teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Me capacita para que eu possa, ó Deus, trazer a tua palavra. E, ó Deus, que o Senhor venha nos capacitar a entender, compreender e crer. Que teu Espírito Santo venha trabalhar em nossos corações nessa noite, para que nós possamos crer em Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia de vir ao mundo. Ó Pai, fala conosco nessa noite, em o nome de Jesus. E todos digam amém. Diz aí para o teu irmão: se creres, verás a glória de Deus. Fala aí para ele. Você falou, vou fazer igual ontem. Você falou ou apenas recitou? Fala para ele mesmo de novo. Ó, se você crer, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Vou falar mesmo, né? Uma coisa é a gente recitar, outra coisa é a gente mandar o recado mesmo, falar com a pessoa. Ontem aprendemos um pouco sobre a glória de Deus. Na verdade, nesse congresso, como eu disse antes, acaba sendo meio que um seminário a respeito deste assunto. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a sua honra. A glória de Deus fala do ser honrado, supremo que Deus é. A glória de Deus fala da sua dignidade, da sua reputação, da sua fama, do seu nome, do seu renome, da sua majestade, da sua abundância, da sua riqueza, da sua grandeza, do seu esplendor, do seu peso, do seu poder. A glória de Deus fala dessas coisas, da sua importância, da sua magnificência, da sua excelência, da sua preeminência. A glória de Deus é o estado de glória que Deus tem, a sua condição de grande glória, de glória inacessível, de glória que nós não podemos mensurar da nossa limitação humana. E como nós conversamos ontem, ver a glória de Deus é ver as manifestações destas verdades em nossa vida. Ver a glória de Deus não é simplesmente ver fumaça, ver fogo, ver relâmpago, ver trovão, mas é ver em nós a manifestação da glória de Deus. Diga, ver a glória de Deus é receber na minha vida a manifestação desta glória. Ainda que, como nós vimos ontem, nós tenhamos visto pela palavra de Deus que houve manifestações visíveis e, por que não dizer, até palpáveis da glória de Deus. Mas entenda, Deus não quer apenas que nós contemplemos a sua glória. Deus não quer apenas que nós passemos por momentos aqui de adoração, glorificando, exaltando o Senhor, contemplando a sua face, mas Deus quer que essa glória se manifeste em nós, seja revelada em nossas vidas e faça diferença em nossas vidas. Repete comigo: a glória de Deus, ela faz diferença na minha vida. Quando eu vejo a glória, eu mudo. Quando eu vejo a glória, eu sou transformado. Quando eu vejo a glória, eu sou santificado. Essa é a intenção do Senhor. Lá em Êxodo 29, como eu combinei ontem, se você quiser, você pode até abrir, mas a gente vai colocar os outros textos ali, e vocês ficam aí em João. Em Êxodo 29, versículo 43, quando está vendo a consagração do tabernáculo, quando está vendo os sacrifícios, Deus fala a respeito do tabernáculo o seguinte: ali, ou seja, no tabernáculo, onde estava ali aquela tenda no meio do povo, Deus fala: ali eu virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. A glória do Senhor
se manifestaria para santificar o povo. A glória de Deus, ela faz essas coisas com a gente. E Deus quer nos encher com a sua glória. Deus quer nos encher com a sua presença. Ele quer nos envolver com a sua presença. Ele quer nos saciar com a sua presença. Ele quer que nós tenhamos deleite na sua presença, na sua glória. A glória de Deus, como nós vimos ontem, ela se manifestou de várias maneiras no Antigo Testamento. Nós vemos, e é interessante, cada vez que eu olho para o Antigo Testamento, que eu olho para o povo no deserto, nós vemos como Deus se manifestou àquele povo várias vezes, de várias maneiras. Nós vimos ontem a glória de Deus se manifestando também no templo de Salomão. Nós vimos Ezequiel vendo a glória de Deus, nós vimos João vendo a glória de Deus, mas Isaías também viu a glória de Deus, e na visão de Isaías tem uma revelação muito importante para nós a respeito da glória de Deus. Vamos lá em Isaías 6. Vivi vai colocar ali, mas se você quiser, você pode ir também mexendo aí na sua Bíblia. Que diz assim, Isaías capítulo 6, verso 1: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Olha só, Isaías viu o Senhor. Isaías não relata qual era a imagem do Senhor para ele, como Ezequiel relata, como João relata. Isaías, ele só fala: eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. Mas veja só outra coisa muito importante que ele revela. Continua a ver. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Seguindo, e clamavam uns para os outros, dizendo: vocês, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra. A glória de Deus fala do próprio Deus. E o texto está afirmando que toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, não existe lugar na face da terra, não existe canto, não existe esconderijo em que o Senhor não esteja presente, em que a sua presença não esteja ali. Não há lugar onde nós não possamos encontrar o Senhor. Lembra de Jonas que estamos vendo? Jonas vai fugir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Enganado ele foi, gastou dinheiro à toa. Porque não há lugar na face da terra em que Deus não esteja. É por isso que o salmista disse: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, se faço a cama no mais profundo abismo, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá, porque o Senhor está em todo lugar. Ele preenche todos os espaços. E se Ele preenche, aí agora só, pensa comigo. Se a glória do Senhor enche, como diz o versículo, se toda a terra está cheia da sua glória, eu posso dizer com todas as letras e com toda a verdade, com toda a certeza, que este lugar está cheio da glória de Deus. Esse lugar está completo e repleto da glória de Deus. E o fato de você não sentir, e o fato de você não crer, não muda essa realidade. Deus está aqui. Ele está aqui. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Olha para o teu irmão. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. A palavra dele diz: tão certo como o ar respiro,
tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Respira, respira. Entrou ar nos seus pulmões aí? Você tem certeza disso? Se entrou, é da mesma maneira, tenha certeza que a glória de Deus está neste lugar, porque a Bíblia diz que a glória dele enche toda a terra. Mas eu preciso crer para ver a manifestação dessa glória. Ele está aqui, é certo. Mas eu ver a manifestação da glória dele é outra coisa. Já é outro assunto. Eu ver a manifestação dessa glória de alguma forma que mexa na minha vida, que mexa na minha família, que mexa no meu ser, que mexa no meu coração, outra coisa. Eu preciso crer. Porque se creres, verás a glória de Deus. Mas entenda que tem duas coisas que nós precisamos crer. A primeira coisa que nós precisamos crer. Eu preciso crer que se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Porque às vezes nem isso eu acredito. Você pode repetir comigo? Eu preciso crer que se eu crer, eu verei a glória de Deus. Pergunta ao seu irmão então agora, você crê que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Você crê nessa sentença que se creres verás a glória de Deus? Pergunta de novo ao seu irmão, deixa ele responder, que ele não te respondeu. Pergunta, meu irmão, você crê que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Ele respondeu, eu creio que se eu crer, eu verei a glória de Deus nesse lugar. Você crê? Eu preciso crer nisso. Eu preciso crer. Não dá para a gente continuar se a gente não crer que essa sentença, ela é verdadeira. Eu preciso crer que se eu crer, haverá uma manifestação poderosa de Deus na minha vida aqui nesse lugar. Entenda o seguinte, amados. Sim, como nós vimos ontem, a manifestação mais necessária e importante de Deus na nossa vida é o novo nascimento, é a conversão, é a salvação, é a transformação. Mas nós não podemos ignorar que esse contexto daqui de João 11, houve uma manifestação da glória de Deus em uma situação do momento. Em uma situação de pranto, uma situação de dor, uma situação de choro. E nós precisamos entender que a manifestação da glória de Deus, ela se dá em qualquer ocasião em que o nome dele é glorificado. Vou repetir isso com mais calma. A glória de Deus se manifesta em qualquer ocasião, em qualquer circunstância, onde o seu nome seja glorificado. Quando a gente olha aqui o texto do capítulo 11, versículo 4, lembra que nós comentamos isso ontem? Quando Jesus recebe a notícia que Lázaro estava doente, Jesus disse o quê no versículo 4 do capítulo 11 de João? Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Você crê que se você crer, você verá a glória de Deus? Alguns creem. Você crê que se você crer, você verá a glória de Deus? Agora, em que área da sua vida você está precisando da manifestação dessa glória? Qual a tua necessidade hoje? Talvez você precise da manifestação dessa glória no seu casamento, restaurando o casamento, na comunhão da família, na saúde, nas finanças, ou em alguma área que você está em completa
crise dentro de si, talvez você esteja precisando. Tem alguém precisando da manifestação da glória de Deus fazendo um milagre aqui nesse lugar? Se você crer, que se você crer, você verá a glória de Deus, e você crer para ver a glória de Deus, você vai ver a manifestação da glória de Deus na sua vida. E eu creio que Ele pode manifestar a sua glória hoje na sua vida, e fazer um milagre na sua vida hoje ainda. Pode mudar as circunstâncias. No entanto, você precisa entender que Deus não quer apenas fazer um milagre na sua vida. Deus, Ele quer se revelar a você. Deus, Ele quer se fazer conhecido. Ele tem esse interesse. Deus, Ele quer se fazer conhecido. Nós vimos que através da glória de Deus, das manifestações da glória de Deus no deserto, até mesmo quando foi tirar o povo do Egito, a intenção de Deus era se fazer conhecido. Veja lá em Êxodo capítulo 9, do versículo 13 em diante, o que Deus manda Moisés dizer a Faraó. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore. Seguindo: pois desta vez, olha o que Deus manda Moisés falar para Faraó: desta vez eu enviarei todas as minhas pragas, já tinha mandado outras, sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém semelhante a mim. Veja que Deus está querendo se revelar. Olha o próximo versículo. Pois eu já poderia, é muito interessante isso, já poderia ter estendido a mão para ferir você, Faraó, e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra, você teria sido morto. Versículo 16. Mas em verdade, foi para isso que eu o mantive, ou seja, que eu não matei você, para mostrar a você o meu poder, a minha glória, porque a glória fala do poder de Deus, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus está aqui nesse episódio manifestando a sua glória, mandando uma peste para o Egito, para poder libertar o seu povo, mas para que Deus poderia, na primeira praga, já levar o seu povo, sim ou não? Poderia, mas Ele não, ele estendeu aquilo, para que todos conhecessem o seu poder. E é muito interessante, quando eu estava preparando essa mensagem, que eu lembrei, quando lá no livro de 1 Samuel, os filisteus estavam levantando guerra contra Israel, e Israel pegou os Ofni e Finés, pegaram a arca da aliança e levaram para o meio do povo, e o povo começou a gritar, e os filisteus falaram o quê? Sejam fortes, gente, porque o Deus que tirou eles lá do Egito está no meio deles, porque Deus, Ele manifesta a sua glória para Ele se fazer conhecido, e Jesus não tinha intenção diferente. Jesus não fez milagres para outra coisa, senão para que Deus se fizesse conhecer. Veja João capítulo 17, versículo 26. Mostra aí, Vi. João 17, 26. Na oração sacerdotal de Jesus, Ele fala assim, Ele orando ao Pai, Ele disse: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, a glória de Deus manifesta em nossas vidas, serve para que possamos conhecer. E eu preciso crer, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que, se crermos, veremos a glória de Deus, e essa glória manifesta em nós, ela se manifesta em nós para que possamos conhecer o Senhor,
para que possamos ter uma experiência com Ele. Você já tem uma experiência com Deus? Você conhece Deus só porque o pastor prega, porque seu pai prega, porque sua esposa prega, porque seu irmão prega, porque sei lá quem prega, ou você já tem uma experiência com Ele? Oh, aleluia! Deus, Ele apareceu a Abraão. Depois Ele apareceu a Isaac. Isaac conheceu primeiro o Deus de Abraão, mas depois Isaac conheceu o seu Deus, porque o Deus falou com ele. Jacó conheceu o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas depois Jacó conheceu o seu Deus, porque Deus falou com ele. Antes era o Deus dos seus pais, mas agora eu sou o seu Deus. Deus falava primeiro com o povo, eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó, mas depois Deus começou a falar, eu sou o seu Deus. Ele se revelando, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, Deus quer se revelar a você. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele e você fale, não é mais só porque o pastor prega, é porque Ele falou comigo, Ele se revelou a mim, eu pude experimentar a sua presença na minha vida, a sua glória na minha vida. Deus quer isso para todos nós aqui nessa noite. Quantos querem isso? Quantos querem? Ah, pastor, já ouvi. Você não ouviu? A gente não... O que eu já provei da glória, o que você já provou da glória, é muito menos do que aquilo que nós podemos provar. Só iremos provar na sua totalidade, quando Ele vier na sua glória para buscar a sua igreja. Mas, como eu falei no início, eu preciso crer, que se eu crer, eu verei a glória de Deus. Mas no que eu preciso crer para ver a glória de Deus? Na conversa de Marta com Jesus, nós vamos poder entender no que eu preciso crer. Até porque agora você já crê que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém? Fala de novo para você acordar. Eu creio. Quem crê fala bem forte. Eu creio. Que se eu crer, eu verei a glória de Deus. Agora pergunta ao irmão, crer no quê? A gente vai entender aqui agora, essa conversa, nesse diálogo de Marta com Maria, não, com Jesus. Maria depois, Jesus conversa depois com Maria. O texto, no versículo 21, se você for acompanhando, você vai ver que Marta acreditava no poder, no grande poder de Jesus e naquilo que Jesus era capaz de fazer. Porque quando Jesus chega e seu irmão já está morto há 4 dias, ela se encontra com Jesus no versículo 21. O que ela fala para Jesus? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por quê? Ela acreditava que Jesus poderia curar o seu irmão de qualquer enfermidade. Sim ou não? Sim ou não? Mas a crença de Marta vai ainda além, porque olha o que ela diz. Mas também eu sei que mesmo agora, que meu irmão está morto, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Que fé, hein, gente? Bom, o texto sugere que Marta crê que Jesus pode fazer o quê? Mudar aquela situação. Primeiro ela fala, se meu irmão estivesse aqui, ou se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, tudo que o Senhor pedir, o Pai vai conceder. Veja que ela tinha uma fé realmente que Deus, através de Cristo, da intercessão de Cristo, poderia fazer algo impossível. Mas Jesus está levando Marta a um patamar maior da sua fé. Um patamar maior de Marta não crer apenas naquilo que Jesus podia fazer, mas em quem Jesus é. Porque Jesus ainda é o amigo da família.
Jesus ainda é amigo de Lázaro, amigo de Marta, amigo de Maria, mas elas sabem que Jesus é algo diferente, ela crê em Jesus, mas Jesus quer se revelar ainda mais para Marta. Marta diz essas coisas para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele vai te conceder. E o que Jesus responde para ela? Seu irmão vai ressurgir, seu irmão vai viver de novo. Jesus, ele alimenta a fé de Marta, né? Realmente, seu irmão vai... Que interessante. Pensa entra no diálogo, gente. Senhor, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que até agora, o que o Senhor pedir para o que o Senhor pedir para Deus, Deus vai te responder. E Jesus fala para ela: teu irmão vai ressurgir. Acho que nem ela esperava essa resposta. Talvez ela esperava: sinto muito, Marta, mas o Senhor era hora do teu irmão partir mesmo. Jesus fala para ela: teu irmão há de ressurgir. Dá uma lançada no coração de Marta, e parece que o efeito fica ao contrário, porque Marta dá uma balançada, e o que ela responde para Jesus? Eu sei que meu irmão há de ressurgir na ressurreição dos mortos. Agora tu está de brincadeira, né, Jesus? Parece que ela dá a fé dela fica assim, sabe aquela coisa de... No entanto, Marta crê em algo muito importante. Ela crê na ressurreição do último dia. Ela crê na verdade, na realidade da vida eterna. Ela acredita na palavra de Deus, que em Daniel, vê lá, por favor, Daniel capítulo 12, versículo 2, o profeta, o Senhor, a palavra de Deus diz lá que muitos naquele dia, onde há muitos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Marta mostra que crê nisso. E ela crê que Jesus pode fazer com que Lázaro viva essa realidade. Aí o que Jesus responde para Marta? Então Jesus declarou, versículo 25 e 26. Então Jesus declarou, vamos ler juntos esses dois versículos? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então veja. Aqui Jesus leva Marta para um patamar maior na fé. Vamos voltar do início à conversa? Senhor, se meu irmão estivesse aqui, ele não teria morrido, o Senhor teria curado ele. Mas eu sei que tudo que o Senhor pedir agora ao Pai, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele vai te conceder. Sim, Marta, teu irmão vai ressurgir. Senhor, eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. E Jesus fala para ela: Marta, eu sou mais do que você pensa. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê em mim, não morrerá. Aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus está falando o seguinte para Marta: Marta, eu sou a ressurreição, a vida. Eu tenho poder, todo o poder nas suas mãos, nas minhas mãos. Eu posso dar vida agora e depois. Eu posso fazer reviver agora e depois. O meu poder, ele não se limita ao agora, mas o meu poder está agora e depois, porque eu tenho todo o poder, porque todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu sou a ressurreição, a vida. Este poder está em mim. Eu sou a fonte da vida. Eu sou a fonte de todas as coisas. Aí Jesus pergunta a ela: você crê nisso? Você crê nisso que? Você crê nisso que eu sou a ressurreição e a vida?
E qual a resposta de Marta? Sim, eu creio. Aí ela faz a grande confissão, como Pedro fez lá em Mateus 16. O que ela fala? Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aleluia! Aleluia! Quantos creem nisso? Quantos creem que Jesus é a ressurreição e a vida? Quantos creem que aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá? Quantos creem que a vida eterna está em Jesus? Se você crer nisso, você pode ver a glória de Deus. Porque veja só, aí o texto vai continuar, Jesus se encontra com Maria, há uma conversa de Jesus com Maria, e eles vão para onde está o túmulo, onde Lázaro está sepultado. E lá no versículo 40, lá no versículo 39, então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E o que Jesus respondeu? Marta, eu não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Veja como é interessante, porque Jesus disse isso a Marta. Na conversa que ele teve com Marta, Jesus disse isso a Marta. Não dessa maneira. Que antes Jesus pergunta: você crê nisto, Marta? Crê nisto em quê? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Olha o texto, pode olhar, pode conferir o texto. Ver a glória de Deus é ver a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Ver a glória de Deus é ver o agir de Cristo Jesus em nossas vidas. Ver a glória de Deus é crer em quem Jesus é. Marta, eu não disse para você. Jesus já cheira mal, mas Marta, o que eu disse para você ainda agora? Eu disse para você que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Isto é a glória de Deus. A glória de Deus está em Cristo. A glória de Deus está na pessoa de Cristo. Você precisa crer que se você crer, você verá a glória de Deus. E você precisa crer em quem é Jesus para você ver a glória de Deus. Se não crer no Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que deveria vir ao mundo, nós não veremos a glória de Deus. Não podemos, fala isso comigo, eu não posso ver a glória de Deus sem crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para nos salvar, que veio para nos curar, o Alfa e o Ômega, o início e o fim, o princípio e o fim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e sem Ele, e tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu preciso crer em Cristo. Você crê em Jesus?
Então entrega a tua vida para Ele. Entrega a tua vida completamente para Ele. Que Deus nos revele o Cristo nessa noite. Que Deus venha agir aqui poderosamente dessa forma nessa noite. Deixa eu ler um versículo aqui com os irmãos. Capítulo 6, versículo 44 de João. Quarenta e quatro, não. 37 primeiro. Veja só. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. Você pode dizer uma palavra de adoração a Ele. João, capítulo 6, versículo 37. Diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 65. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido. Olha aqui, igreja. A glória é dele do início ao fim. A glória é de Deus do início ao fim. É Ele que nos leva ao Filho. Ele nos leva ao Filho, e o que o Filho faz? Nos leva ao Pai. Vamos glorificar o Senhor nessa noite aqui. Adore ao Senhor. Adore a soberania de Deus, adore a glória de Deus, a glória e a eleição de Deus, a glória e o mover de Deus, o agir do Espírito Santo, porque é Ele que faz a obra do início ao fim. Se creres, verás a glória de Deus, mas é Ele que me faz crer, é Ele que põe fé no meu coração, é Ele que me leva ao Filho e o Filho me leva ao Pai, porque a glória é dele do início ao fim. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome da glória. Somente a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Vamos nos colocar de pé e vamos adorar o Senhor pela sua glória nesse lugar. Bendito é o teu nome, Senhor.